pessoal do YouTube, Fox Zuckerberg na área, e nesse vídeo eu vou falar a minha opinião do que eu achei sobre a quarta temporada de The Walking Dead. Antes de começar a falar sobre a quarta temporada, eu quero dizer que eu não vou falar o que eu achei sobre a terceira temporada de uma forma aprofundada, porque eu acho que a maioria vai concordar comigo. Eu acho que a terceira temporada foi uma bosta, e eu quero evitar o máximo possível falar sobre aquilo. O primeiro ponto que eu posso falar sobre a quarta temporada foi as mudanças na prisão, né, que teve aquele salto temporal de alguns meses, né, no caso. E nós podemos ver várias mudanças significativas, no caso, novos visitantes, né, na questão são as pessoas que vieram de Woodbury, que chegaram na prisão no final da terceira temporada, e tiveram várias mudanças em questão do tempo, tivemos novos relacionamentos, novas aproximações, novos personagens. Também tivemos a existência de animais, né, na prisão, algumas plantações, uma coisa que não teve na HQ, né, se nós compararmos com a situação da saga da prisão na HQ, não tivemos esses elementos, né, que foi uma coisa nova. E também nós tivemos a nova ameaça, né, que o Kirkman havia dito em várias entrevistas, o diretor da quarta temporada também falou isso, o Scott Gimple, né, da criação de uma nova ameaça, algo original que nunca foi colocado no universo da Walking Dead, né, que no caso foi a questão das doenças, a pessoa ficar doente, com febre, acabar morrendo, virando zumbi. Enfim, são esses ataques internos, né? No caso dos quadros, eu acho que por base disso dá pra assemelhar isso ao acontecimento na HQ, né? Que no caso o ataque interno foi a questão de um traidor, né? Que foi uma coisa nova na HQ, naquela parte, né, da história. E, porém, na questão do seriado foi a questão da febre, né, das doenças. E foi realmente algo original. Deu pra ter um aprofundamento em alguns personagens, alguns ficaram isolados também, né, porque estavam doentes, então não deu pra aproveitar muito, mas eu acho que essa situação aproximou alguns personagens que não tiveram uma ótima relação na última temporada. Só que eu acho que como aquilo foi desenvolvido só durou 4, 5 episódios, eu acho que foi um pouco forçado demais, foi meio, sabe, sei lá, enrolou demais. Foi rápido, eu acho que só foi pra, sei lá, encher linguiça mesmo. Não achei muito interessante, mas foi uma coisa nova, né? Uma coisa que eu posso considerar como uma coisa boa, mas não tão surpreendente assim. E aí nós tivemos a revelação, né, do novo lado da Carol, que no caso é um lado mais psicótico, a questão dela matar para tentar proteger o grupo, em questão dela se aproximar da Liz e da Micah, vendo elas como uma segunda Sofia, né, uma Sofia 2.0. Só que assim, foi realmente estranho ver a questão dela agir de tal maneira, porque na primeira, segunda e terceira temporada ela foi uma personagem muito isolada, e agora, nessa quarta, o Scott Gimple decidiu dar foco nela, colocar uma história, só que foi muita coisa em cima dela e acabou sendo uma transformação muito simultânea, assim, foi na hora a mudança dela. Então não foi um desenvolvimento muito, como eu posso dizer, bem feito, porque do nada ela tá quieta e bum, ela virou uma psicopata assassina que queima pessoas, enfim. Foi uma coisa completamente sem noção, sabe, o que aconteceu. Mas pra quem é fã realmente não vai notar essas coisas e vai aceitar de qualquer maneira. Eu, infelizmente, tive que criticar essa situação porque foi muito sem noção mesmo. A questão de como ela foi desenvolvida, vendo no passar das temporadas, principalmente na terceira, que foi uma bosta. Aí depois nós tivemos a grande volta do governador, depois daquele ataque ridículo à prisão, mostrou ele um pouco mais velho, né, com barba e tudo mais, um visual bem novo, em questão do personagem, né, que eu acho que nós podemos relacionar um pouco com o governador da HQ, né, que na HQ ele tem uma barba, etc., e que combinou um pouco, mas depois ele acabou tirando, né. Infelizmente a volta dele só durou 3 episódios, o primeiro para mostrar um lado bonzinho dele, né, conhecendo novos personagens, meio que uma pequena transformação, né, a questão dele estar lentamente puxado ao lado bom da pessoa, ao lado ruim, né, só que no final ele atacou a prisão, virou do mal, claro, ele se aderiu ao seu lado ruim, né, ao seu lado mal, e teve finalmente o ataque à prisão, né, que todo mundo estava esperando isso desde a terceira temporada. Foi um ataque legal, foi, pô, deu um nervosismo, assim, pra saber quem ia morrer ou não, mas infelizmente, durante o ataque, né, porque antes o Herschel tinha morrido, quando o ataque se iniciou, nenhum principal morreu. Só foi personagem de fundo, personagens sem importância acabaram morrendo, parte da prisão acabou sendo destruída, mas enfim, foi um ataque bacana, só que não foi lá grande coisa. Foi bem clichê no caso, como eu havia dito anteriormente. Aí nós finalmente tivemos a separação, né, do grupo em mini grupinhos, né, que foi uma coisa referente à HQ, né, que realmente a saga da separação, né, no caso, eu posso dizer a saga, quando eu tava lendo a HQ nessa parte, eu achei uma saga muito chata, a questão deles se separarem, depois se encontrarem de uma forma completamente hollywoodiana, sabe? Eles se separaram, porra, o mundo é muito grande, e eles se encontraram, óbvio, né? É uma história, todo mundo tem que se encontrar, óbvio. Mas felizmente nós tivemos a morte de alguns personagens, tipo a Liz e a Micah,
Alguns outros que eu, sei lá, eu acho que só foram elas duas, mas de qualquer maneira, nós tivemos, por base dessa separação, o relacionamento de novos personagens, que no caso o Daryl Dixon e a Beth, a Carol e o Tyrese, né? Nós tivemos a aproximação de personagens que nunca se falaram anteriormente. Só que alguns desses episódios, nessa parte da história, foram muito chatos, foram muito enrolados, foram só focados no psicológico do personagem. Acabou não tendo muita ação e acabou deixando a desejar, sabe? Principalmente em questão do episódio que focava só no Daryl Dixon e na Beth, que são dois personagens que não têm um grande desenvolvimento, não tem história de fundo e não tem realmente algo a fazer. Os dois só estão lá pra encher linguiça mesmo, não tem o que fazer da vida. Tivemos a aparição dos Marauders, né, que na HQ eles tentaram estuprar o Cal, e aconteceu isso no seriado, só que infelizmente eles só duraram cerca de 4, 3 episódios. Acabaram morrendo no final da quarta temporada de uma forma rápida, sem grande desenvolvimento. Eles apenas chegaram, iam atacar o Rick, e o Rick, de uma forma heróica e cinematográfica, conseguiu matar todo mundo junto com a Michonne, o Daryl e o Cal, né? Foi uma coisa muito clichê, né? Foi uma coisa muito forçada a luta entre o pessoal do bem e os Marauders. E realmente foi meio exagerado aquilo. Mas acabaram morrendo, aí tivemos a introdução do Terminus, a questão deles serem canibais, né? No caso, não mostraram que eles eram canibais, mas por base dos indícios, né, mostrados durante o desenvolvimento da temporada, em relação ao Terminus, deu para deduzir que eles eram canibais, né? Eles continuam sendo. E infelizmente nós só saberemos se isso é verdade ou não só em outubro, né? Então assim, em questão do último episódio, no caso season finale, nós tivemos a morte dos Marauders, né? Mas infelizmente, em questão dos personagens principais, ninguém morreu. Foi a primeira season finale onde nenhum principal morreu. E realmente isso deixou a desejar um pouco, né? Nem no penúltimo episódio o personagem morreu. Na primeira temporada, no penúltimo episódio que morreu foi a Amy e o Tim, pelo que eu me lembro. Na segunda temporada que morreu foi o Shane. Na terceira foi o Merle Dixon. E na quarta temporada não morreu ninguém no penúltimo episódio, né? Então ele meio que... o Scott Gimple meio que quebrou essa tradição, se é que era realmente uma tradição. E o último episódio acabou sendo um episódio qualquer, não teve morte de personagem principal, não teve realmente nada dramático, foi uma coisa meio suspense em questão do tiroteio quando o pessoal chegou no Terminus, mas realmente ninguém estava com a intenção de matar ninguém, então realmente foi um season finale meio decepcionante. No geral foi uma temporada bacana, foi superior à quarta temporada, mas eu não acho que tenha sido a melhor temporada até agora, eu acho que a segunda foi a melhor. Depois veio a primeira, depois veio a quarta, depois veio a terceira, né? Então assim, no geral foi uma temporada bacana, deixou a desejar em alguns pontos, teve alguns clichês, que é bem conhecido como... bem aderido à direção do Scott Gimple. Teve alguns easter eggs que eu achei bem curiosos, uns foreshadowings que realmente alguns foram falsos e outros não. Então assim, no geral, como nota, assim, sei lá, a temporada foi boa, deixou a desejar, teve relação entre personagens que nós não conhecemos antes. No geral, assim, vou dar nota 8, da temporada em geral, né? Então, assim, nota 8, né? Então é isso aí, pessoal do YouTube. Fox, Soccer, partindo até o próximo vídeo, valeu!